Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade, então, aos estudos que estamos fazendo na nossa apostila, do curso de Espiritismo, hoje nós vamos para a aula 20, onde a gente vai terminar, o assunto de progressão dos mundos e também sobre o espírito velho, e a gente vai falar uma pitada sobre a importância da reencarnação, que é um tema também muito importante que a gente viu no começo da nossa apostila, mas é interessante porque nesse capítulo a nossa apostila aborda uma outra visão que muitas vezes a gente não tem, então é muito interessante para a gente estar prestando atenção. Então, para quem tem a apostila, nós estamos na página 67, e hoje quem vai começar a leitura para nós é a Liliane. Vamos lá, Liliane, por favor. A transformação da Terra em mundo de expiações e de provas. Mundo de expiações e de provas. O mundo é considerado como de expiações e de provas quando nele, além dos espíritos novos, reencarnam espíritos de diferentes estados espirituais. Ocorre a transformação de um mundo novo em mundo de expiações e de provas, quando espíritos de diferentes estágios passam a reencarnar nesse mundo, e seus habitantes são formados por espíritos novos, espíritos de mediana evolução e espíritos velhos. A característica normal do mundo de expiações e de provas. A convivência simultânea envolvendo misturadamente os espíritos novos, espíritos de mediana evolução e espíritos velhos, que compõem a população encarnada do planeta, é a principal característica de um mundo de provas e expiações. A transformação da Terra em mundo de expiações e de provas. Os espíritos novos viveram na crosta terrestre quase como animais, durante mais ou menos 2 bilhões de anos, progredindo muito lentamente por falta de ensinamentos. Por esse motivo, os espíritos co-criadores, que o Mestre Jesus é um deles, providenciaram os meios necessários para o desenvolvimento mais rápido dos habitantes da Terra e, para este fim, promoveram nova metamorfose espiritual, trazendo espíritos de mediana evolução em diante, removido de planetas de capela e de outros mundos de expiações e provas, que estavam sendo transformados em mundos de regeneração e por esses espíritos não conseguirem acompanhar o progresso de seus planetas. Com a vinda desses espíritos, que aqui passaram a reencarnar e desencarnar, habitando no planeta, nosso globo terráqueo foi transformado em mundo de expiações e provas. Os espíritos trazidos dos mundos de expiações e provas foram reencarnando e desencarnando sucessivamente, convivendo com os espíritos novos. Na convivência, os espíritos mais evoluídos e mais inteligentes, os espíritos novos que vinham progredindo lentamente passaram a progredir rapidamente, criando condições para que a humanidade atingisse o progresso geral que existe na Terra nos tempos atuais. Mundos de regeneração. O mundo é considerado de regeneração quando o bem prepondera acima do mal. No mundo de regeneração, não devem mais reencarnar espíritos novos, e os seus habitantes serão formados por espíritos de mediana evolução espiritual e espíritos velhos. É necessário levar em consideração que o mundo de provas e expiação não se transformam de imediato em mundo de regeneração e precisa haver um período de transição em que, gradualmente, o mal vai diminuindo até se extinguir, quando o planeta será transformado em mundo ditoso ou mundo feliz, onde o mal não mais existe. Para o mal ir diminuindo, os espíritos ignorantes ou endurecidos que praticam e que encarnam no planeta precisam ir se modificando e melhorando gradativamente, ou desencarnando, ser removidos para os mundos de provas e expiação por não terem conseguido acompanhar o progresso do planeta, tal como ocorreu
com os espíritos trazidos de alguns planetas do sistema de Capela e de mundo de expiações e de provas. Mundo feliz ou ditoso é o mundo onde o mal não mais existe. Mundo celeste ou mundo divino é o mundo habitado por bons espíritos que já atingiram elevado estado de evolução espiritual. Para fim pedagógico, separamos-lo em mundo angélico e mundo divino. Em mundo angélico, vivem os espíritos que atingiram elevado estágio de evolução espiritual, mas que se encontram numa fase iniciante desse estágio espiritual. Ainda não percorreram os mundos divinos, não dominam plenamente o conhecimento e as qualidades morais precisam ser refinadas e sublimadas. Em mundo divino, vivem os espíritos que atingiram elevado estágio de evolução espiritual, dominam plenamente o conhecimento e estão no processo de refinamento e sublimação das qualidades morais, procurando atingir o equilíbrio entre a sabedoria e o amor. Legal, Liliane, muito bom. Gente, aqui, hoje a gente está terminando essa parte da transição dos mundos, né, da evolução dos mundos, e só para a gente fechar esse assunto, a nossa apostila ela foi bem detalhista, né, separando lá os 5 estágios, né, que um mundo, né, físico, né, que um planeta pode ter, e só para a gente conversar um pouco sobre a primeira parte que a Liliane leu para a gente, sobre as características, principalmente do nosso momento do planeta de provas e expiações, onde aqui, na segunda parte, a Liliane leu para a gente, né, que fala que a característica principal de um planeta de provas e expiações é justamente a união, né, a convivência de espíritos novos, espíritos de mediana evolução e espíritos velhos. Eu colocaria aqui também muito como a impressão, a visão que a gente tem de que um planeta de provas e expiações, o mal ele prevalece, justamente por causa daquilo que a gente conversou um pouco na aula passada, das nossas necessidades de acertarmos perante as leis de Deus, das dívidas que nós cometemos perante o próximo e perante as leis de Deus. E essas dívidas, por serem muitas vezes pesarosas, muitas vezes difíceis para nós, e até a gente conversou um pouquinho antes da gente começar a gravação, né? Muitas vezes a gente tem esse olhar da nossa reencarnação como uma punição de Deus, muito por causa desse mal, digamos assim, que a gente convive, que a gente vive no nosso dia a dia por causa dos nossos desafios. Então, essa talvez seja a grande característica de um planeta de provas e expiações. Além dessa convivência, desse mal, vamos dizer assim, prevalecer, essa possibilidade de convivência de espíritos de diferentes evoluções, a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso durante a nossa aula, um pouco mais para o final. E aí a nossa apostila depois ela vai explicando, né? Por exemplo, a característica do mundo de regeneração já vai ser diferente. Vai ser também um planeta onde a gente vai continuar se acertando perante as leis de Deus, a gente não vai estar livre ainda disso, porém vai ser feito de uma maneira mais leve. Então, a gente vai ter realmente lá a sensação de que a gente está aprendendo, que é a ideia, né? A reencarnação, e a gente vai falar sobre isso no decorrer da aula, a ideia da reencarnação é o nosso aprendizado. Sim, tem o caráter de se acertarmos perante as leis de Deus, mas o principal é a nossa evolução. Tanto que a nossa apostila fala que a evolução, por exemplo, do planeta Terra foi possível por quê? Através das sucessivas reencarnações juntos de espíritos mais elevados que a gente. Acelerou esse processo de evolução do planeta. Então, é através daí que a gente tem a oportunidade. Então, a reencarnação é visando esse aprendizado. Tem sim um caráter corretivo, um caráter educador, que a gente vai ter mais essa visão num planeta de regeneração. E uma das características que a nossa apostila está falando é que, por exemplo, o espírito novo ele já não vai mais reencarnar num planeta de regeneração. Só o espírito de mediana evolução e um espírito velho. E aí depois ele fala sobre o mundo feliz ou ditoso, onde aí o mal já não vai mais prevalecer, vai prevalecer o bem. E aí a gente vai estar no momento aí sim, onde o bem totalmente, onde não vai existir mal, onde o bem vai prevalecer por total, onde a gente vai estar mais assim feliz. E aí já vai ser a nossa reencarnação mais voltada para ajuda mútua de uns aos outros. Não vai ter tanto esse caráter do acerto perante as leis de Deus, como tem num planeta de regeneração, como tem principalmente no planeta de provas e expiações. Aí já vai ser uma ajuda mútua, um pouco como é lá na espiritualidade. Por quê? Conforme esse mundo vai evoluindo, a matéria ela tende a ser menos densa, mais sutil.
Então, as nossas reencarnações, elas vão ser maiores, a gente vai viver mais anos encarnados, e conforme a gente vai progredindo, a gente vai ver que muitas vezes a gente vai nem perceber quando a gente está encarnado ou quando a gente está desencarnado, porque vai ser muito parecido. Não é que nem agora, que é totalmente diferente, né? Que a diferença é muito grande. Conforme o planeta vai evoluindo, a matéria ela vai ser menos densa, vai ser menos necessário essa matéria tão ríspida que nem é aqui, né? E aí, com essa evolução, com o passar do tempo, quando a gente chegar, por exemplo, quando ele fala aqui de mundo celeste, mundo divino, que aí é onde a gente vai chegar nesse estágio onde a matéria praticamente ela é quase igual à matéria que existe lá na espiritualidade, de tão sutil que ela é, né? E a reencarnação ela vai ser já diferente. Você não vai ter essa visão nossa que a gente tem de punição, de acerto perante as leis de Deus, vai ser de ajuda mútua, de ajudar o próximo. Vai ser um outro tipo de aprendizado muito diferente do que a gente tem hoje. É mais ou menos isso. Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ó, o Fale Agora, o Cálice para Sempre, que agora a gente não vai falar mais de evolução dos mundos, hein? Tudo certo? Então tá bom. Aninha, você pode ler para a gente, então, sobre os espíritos velhos, que a gente também vai encerrar esse assunto também? Eu vou colocando aqui Tá. enquanto você começa a ler. Tá. Os espíritos velhos que convivem no planeta. Os espíritos velhos que convivem no planeta podem ser de mundos de expiações e provas, de mundos de regeneração, ditosos, angélicos ou divinos, e foram formados por 4 procedências diferentes. A primeira procedência dos espíritos velhos é representada pela primeira remessa de espíritos novos, trazidos de outros mundos novos pelos espíritos co-criadores, há mais ou menos 2 bilhões e 80 mil anos passados. Quando o nosso planeta havia atingido o fim de suas condições de mundo em desenvolvimento primitivo, já existiam aqui em nossa crosta animais bastante evoluídos, entre eles os macacóides, que possuíam compatibilidade material de forma, já que os macacóides do planeta Terra haviam atingido uma forma animal assemelhada à dos espíritos novos, reunindo condições para o aparecimento do homem naqueles tempos. Nessas condições, nosso Pai Eterno, querendo promover a evolução dos seres do reino animal, determinou aos espíritos co-criadores que providenciassem o progresso desses seus filhos. Esses espíritos bondosos e sábios, através de suas mentes poderosíssimas, em intercâmbio com os espíritos superiores e com os espíritos iluminados, metamorficamente removeram para a crosta terrestre espíritos novos, apenas um pouco mais evoluídos que os princípios inteligentes dos macacóides, aqui existentes naqueles tempos. E esses espíritos novos reencarnaram como filhos dos macacóides fêmeas e formaram as primeiras mulheres e os primeiros homens terrestres. Estes espíritos continuaram reencarnando e desencarnando em nosso planeta, e atualmente estão atingindo o estágio de espíritos velhos, de mundo de expiações e provas. A segunda procedência dos espíritos velhos é representada pela segunda remessa de espíritos, trazido do sistema de Capela e de outros mundos habitados por espíritos mais evoluídos que os habitantes do planeta Terra. Os espíritos novos, trazidos de outros mundos, continuaram reencarnando e desencarnando como tais, mas, embora já integrados nas movimentações reencarnacionistas, estavam progredindo lentamente e os espíritos co-criadores, com o objetivo de acelerarem e promoverem o progresso em geral do globo terráqueo e a evolução mais rápida desses espíritos, removeram para o nosso planeta espíritos trazidos de Capela e de outros mundos habitados por espíritos já bastante evoluídos, a fim de promoverem o progresso dos habitantes da Terra naqueles tempos. Com esse conhecimento, tais espíritos em movimentações reencarnacionistas
conjuntamente com os espíritos novos que habitavam aqui, foram reencarnando e desencarnando sucessivamente na Terra, durante mais ou menos 80 mil anos, formando a atual civilização. Esses espíritos continuaram reencarnando e desencarnando no planeta e atualmente vivem no estágio de espíritos velhos, ou já retomaram os planetas de origem. Retornaram aos planetas de origem. A terceira procedência dos espíritos velhos está fundamentada nas determinações de Deus aos espíritos co-criadores para promoverem constantemente as remoções de espíritos bons e bastante evoluídos de outros mundos para a Terra, trazidos para cá. Esses espíritos continuam aqui reencarnando e desencarnando, sucessivamente até retomarem aos seus planetas de origem. A quarta procedência dos espíritos velhos é representada pelos seres que iniciaram os progressos gerais aqui mesmo, em nosso globo, como princípio inteligente, mineral, e agora estão atingindo as condições de espíritos velhos. Nota-se que poucos deles estão conseguindo obter a elevação máxima que espíritos de mediana evolução devem atingir. E por tal razão, poucos desses espíritos estão alcançando o estágio de espíritos velhos, de planeta de expiações e provas nos tempos atuais. Legal, Aninha, muito bom. Bom, vamos só resumir o que a Aninha aqui falou. A nossa professora está falando sobre a procedência dos espíritos velhos que habitam no planeta. Então, a nossa professora está falando que existem 4, né, procedências. A primeira é aquela que a gente estudou lá quando a gente estava falando do espírito novo, que eram os espíritos novos, vindos de outros planetas, que foram os primeiros habitantes aqui do planeta. Né, que eles nasceram a partir dos macacóides, e aí, conforme eles foram reencarnando e desencarnando, eles foram evoluindo, e hoje eles são espíritos velhos. Então, a primeira procedência são daqueles espíritos novos que vieram de outros planetas e reencarnaram como espíritos novos, os primeiros habitantes aqui, humanos, vamos dizer assim, e aí, através das sucessivas reencarnações, hoje eles são espíritos velhos. A segunda procedência, aquilo que também a gente estudou, os espíritos que vieram de Capela e de outros planetas, que vieram aqui e trouxeram seus conhecimentos, e alguns foram encarnando com esse processo também de encarnando e desencarnando, alguns voltaram para os seus planetas de origem, alguns estão por aqui até hoje. E eles também fazem esse trabalho de espírito velho na ajuda, ou pelo menos deveria ser, né, em ajuda do desenvolvimento do planeta. Então, essa segunda procedência é justamente do pessoal que veio de Capela e outros planetas. A terceira procedência também são espíritos de outros planetas, mas que já vieram como espíritos velhos, que já vêm com essa missão, esse trabalho, essa responsabilidade de ajudar no desenvolvimento do planeta. Aquilo que a gente conversou um pouco, seria, se a gente pensar como religião, seriam os profetas, vamos dizer assim, esses espíritos que já têm uma evolução um pouco maior, aí eles reencarnam, assumindo um trabalho perante a espiritualidade de ajuda numa coletividade, de uma sociedade onde eles estão inseridos. E aí eles podem estar, como a gente estudou, eles podem estar na religião, eles podem estar na ciência, na medicina, nas artes e em tantos outros locais da nossa sociedade. E, por fim, a quarta procedência são os espíritos, são as centelhas divinas, na verdade, que começaram a sua evolução justamente aqui no planeta, reencarnando, passando pelos reinos minerais, vegetais, animais, e aí eles foram evoluindo até eles se transformarem em homens, seres hominais, e aí eles foram reencarnando, e hoje eles são espíritos velhos. Então, quer dizer, que os primeiros estágios, digamos, da sua vida, os primeiros reinos já foram aqui na Terra. Aí eles foram progredindo, foram evoluindo, passando pelos diversos reinos, e hoje eles são espíritos velhos, né? Então, vamos dizer assim, essa quarta procedência seriam espíritos que só estiveram aqui, e começaram desde lá do começo, desde, né, os primeiros passos lá, passando pelos reinos, né, minerais, vegetais e animais, até chegar a seres hominais que eles são hoje. Até aqui tudo certo? Alguém tem dúvida, comentário sobre isso? Ficou claro, né? Tá tudo certo, né? Tá bom.
Então, continuando, a gente está na página 69, agora o Paulinho vai ler para a gente uma parte interessante, que é o efeito do corpo carnal, que a gente vai ver que, na verdade, ele vai falar um pouco sobre a reencarnação desses espíritos e algumas funções, algumas utilidades dessa reencarnação. Vamos lá, Paulinho, lê para a gente, por favor. Efeito do corpo carnal. Os espíritos, até a mediana evolução espiritual, progridem mais no corpo carnal por meio das reencarnações, porque no mundo espiritual os espíritos se agrupam naturalmente entre si, de conformidade com as condições evolutivas e kármicas em que se encontram. Nessas condições, os espíritos mais evoluídos e mais iluminados naturalmente não podem ser vistos por outros espíritos menos evoluídos e menos iluminados que eles. Esse acontecimento dificulta o ensinamento dos espíritos mais evoluídos e mais iluminados aos de menos evolução e luz no mundo espiritual. O corpo carnal isola as qualidades dos espíritos. Entretanto, quando o espírito está encarnado, o corpo carnal isola as suas qualidades, e um espírito reencarnado, por mais atrasado e ruim que seja, pode ver outros reencarnados como mulheres, homens ou crianças, dos mais evoluídos e mais iluminados que possam existir, conforme aconteceu com o Mestre Jesus, reencarnado na Terra há 2000 anos. Pois ele é um espírito co-criador grandemente evoluído, que se movimenta junto a Deus, nosso Criador e Pai Eterno. E quando estava encarnado, podia ser visto e estar-se em contato com ele, mesmo os espíritos mais atrasados. Os corpos carnais podem ser usados para esconder espíritos. Devido ao fato de o corpo carnal isolar as qualidades do espírito, tanto boas como ruins, nos casos excepcionais envolvendo espíritos grandemente endividados e suas vítimas, quando estão desencarnadas, vítimas e os agressores sofrendo perseguição sem trégua pelas vítimas no mundo espiritual, causando-lhes horríveis e lamentáveis sofrimentos. Os espíritos superiores podem usar essa propriedade do corpo carnal para esconder esses espíritos endividados de suas vítimas, criando a oportunidade para as vítimas se voltarem para outros interesses, e os malfeitores terem um pouco de trégua. Para este fim, no corpo carnal, o espírito reencarnado não pode emitir pensamento que permita ser localizado e reencarna com deficiência mental profunda, inibindo a produção de pensamento exteriorizável. Um desses fatos é relatado por uma das obras do espírito André Luiz nos acontecimentos de Sabino e Poliana, os quais, em suas reencarnações pregressas, haviam sido nobres. Infelizmente, haviam matado injustamente um grande número de seus semelhantes, promovendo-lhes muitos martírios e profundos sofrimentos. Por esses motivos, as suas vítimas do passado os castigavam horrivelmente no mundo espiritual, nos últimos tempos, criando a necessidade de serem escondidos em corpo carnal. As reencarnações transformam os mundos em grandes escolas espirituais. As reencarnações e desencarnações sucessivas, permitindo o contato de espíritos grandemente evoluídos com espíritos menos evoluídos, transformam os mundos em grandes e importantíssimas escolas espirituais, levando-se em conta que elas dão condições gerais para viverem juntos. Espíritos grandemente evoluídos, sábios e bondosos, com outros espíritos mais atrasados e ruins, como já aconteceu com as reencarnações do profeta Moisés e muitos outros grandemente evoluídos, bondosos, sábios e ultra-iluminados. Muito especialmente com a reencarnação aqui do Mestre Jesus, que é um espírito co-criador, formando juntamente com outros uma pleiade dos mais evoluídos seres que existem na infinita criação de Deus, nosso Pai eterno. Legal, Paulinho, muito bom, obrigado, viu? Gente, vamos lá. Aqui tem coisa legal, tem, como falava minha avó, tem pano para manga aqui para a gente conversar. Vamos lá. Primeiramente, da reencarnação, aquilo que a gente sempre fala, a gente estudou lá no começo, uma das primeiras aulas que a gente falou do porquê que a gente reencarna. E aqui a nossa apostila fala, e aquilo que a gente estava comentando no começo da aula, que sim, a gente tem esse caráter educativo da encarnação por causa que dos erros que nós cometemos nos passados, das faltas que nós fizemos com o próximo, que a gente tem na encarnação a oportunidade de nos acertarmos perante eles. Só que, como a gente falou no começo da aula, o principal mesmo, o objetivo da encarnação é o nosso aprendizado, é a nossa evolução.
Porque lá na espiritualidade, como a gente conversou também, a gente sim faz o nosso aprendizado, a gente sim adquire conhecimento, a gente também evolui lá. Só que, na verdade, o que acontece? Lá, a gente está com os nossos entes queridos, nós estamos com as pessoas próximas, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com a nossa afinidade. De uma forma assim, simplória, é um pouco como estamos aqui na nossa aula, como a gente fica lá na nossa casa. Todo mundo lá não se cumprimenta, todo mundo não se beija, todo mundo se abraça, não pergunta como a pessoa está, você não procura mostrar uma certa empatia, né? Procurar se preocupar com a pessoa, como se ela está bem. É um pouco assim lá na espiritualidade. E até eu brinco, né? Eu falo que, por exemplo, lá na espiritualidade, se a gente pisar no pé de alguém lá, a pessoa que teve o pé pisado é que vai pedir desculpa pra gente. Ô, irmão, desculpa, eu que coloquei o pé aí para você pisar aí no seu caminho, eu peço perdão para você. Agora, vai aqui uma pessoa de quem a gente não gosta pisar no nosso pé, justo lá no pé da unha encravada lá, para ver o que a gente não vai falar para essa pessoa. Então, é aqui que a gente tem a oportunidade de aprendizado. Por quê? Porque é aqui que a gente vai lidar com os diferentes. Porque lá, como a gente está lidando com o nosso próximo, com as pessoas, né, próximas em sintonia, afinidade, é fácil a gente ser paciente, é fácil a gente ser amoroso, é fácil a gente ser caridoso, é fácil a gente ser bondoso. A gente está com quem a gente gosta. Agora, quando a gente reencarna, que aí, como a nossa apostila está falando, a gente está com os diferentes, é aí que a gente põe em prova, põe a prova, põe em prática se realmente a gente está aprendendo, se a gente está evoluindo nos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque muitos desses nossas imperfeições, dos nossos males, o que acontece? Quando nós estamos lá desencarnados, isso está adormecido dentro da gente. A gente não precisa trabalhar isso lá. Eu não preciso trabalhar o apego, eu não preciso trabalhar os ciúmes, eu não preciso trabalhar a ganância. Não tem nada de material lá. Eu estou com as pessoas de quem eu gosto. Então, isso fica adormecido dentro de mim. Aí, quando eu reencarno, aí eu tenho contato com a matéria, e aí isso começa a aflorar. Essas tendências das quais é na encarnação que eu tenho a oportunidade de estar educando, estar trabalhando, equilibrando isso. Eu acho que eu até trouxe o exemplo para vocês do meu amigo, né, que quando a gente era adolescente, ele falava que ele não tinha ciúmes. Não sei o que é ciúmes, não sei porque que as pessoas matam por ciúmes, não sei que cor é o ciúmes, eu não sei o que é isso. Foi arrumar uma namoradinha, e aí quando a namoradinha, um belo dia, foi lá, só porque dançou lá com o nosso professor lá, ele quase teve um ataque lá. Quer dizer, o ciúme estava ali dentro dele, que justamente no contato com a matéria e na vivência dele é que aquilo despertou. Então estava ali escondido, era algo que ele precisa trabalhar dentro dele. E assim com tantas outras tendências conosco. E aí a nossa apostila fala da encarnação como essa oportunidade justamente de aprendizado, porque a gente tem o contato com os espíritos mais evoluídos que nós, que lá na espiritualidade a gente não tem, por sintonia. A gente não tem como a gente se conectar com espíritos muito mais elevados que a gente, né? Então, a matéria, o que ela faz? Ela abafa isso. Então, faz com que a gente possa lidar com esses espíritos e poder aprender com eles. E a nossa apostila dá o principal exemplo de Jesus. Se fosse na espiritualidade, nunca, jamais a gente ia conseguir conviver com Jesus ou olhar para Jesus, nem olhar para Jesus, pela evolução que ele tem, pela luz que ele tem interior, que ele possui. Quando ele esteve encarnado por poucos anos, mas a gente conseguiu conviver, justamente por causa da matéria. Esse é o exemplo maior. E tanto outros espíritos têm a oportunidade, eles se reencarnam, são espíritos mais evoluídos que a gente, que na espiritualidade a gente não teria contato. E aqui a gente tem a oportunidade de estar aprendendo com eles, do mesmo jeito que os espíritos novos, por exemplo, estão aprendendo com a gente, né? Porque também lá na espiritualidade eles não teriam contato conosco diretamente. E aqui, por causa da matéria, há necessidade desse aprendizado. Aí vem uma outra coisa muito importante, que aí, e aí vai entrar o que até a Inês leu para a gente antes do começo da nossa aula, sobre a encarnação como uma visão diferente, muitas vezes, que a gente tem, como algo para proteger o espírito. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, o que é o nosso conceito? A encarnação, o que é? Punição, castigo. É Deus falando, você fez tal coisa, você vai lá reencarnar, passar por aquilo que você fez, para você pagar pelo que você fez. E olha o que a nossa apostila está falando, que caso que ela está contando aqui para a gente. De um caso, por exemplo, onde a encarnação é para ajudar, é para salvar a pessoa. Esse caso que a nossa apostila está falando, né, da Poliana, né, e cadê o nome aqui, do Sabino, se eu não me engano, é do livro Ação e Reação, e eu acho que está no capítulo 13, eu acho.
e que conta justamente isso, que na verdade eles eram reis, né, alguma coisa assim, e aí o que acontecia? Eles faziam muitas maldades, e aí quando desencarnaram, o que aconteceram? A cobrança desses espíritos, das quais eles prejudicaram, eram muito grandes, insuportáveis. Por amor e misericórdia de Deus, o que aconteceu? Ele reencarnou ele reencarnou, e aí ele reencarnou com um problema mental, uma disfunção mental, justamente para quê? Para que na disfunção mental ele não pudesse organizar os pensamentos dele. E assim fica mais difícil dos espíritos que o perseguiam continuarem essa perseguição como ele encarnado. Conseguem perceber a bondade e a misericórdia de Deus nessas situações? Que muitas vezes os nossos olhos vão achar que é castigo. Aí entra o que a Inês leu para a gente sobre o agradecer, porque com esse conhecimento, o que a gente faz? A gente entende melhor e aí a gente começa a agradecer mais pelas coisas que estão à nossa volta. Se a gente não tem, o que a gente vai fazer? A gente vai culpar Deus, a espiritualidade e outras coisas por essas situações, justamente pela nossa falta de compreensão. Tem um caso de uma amiga minha que o irmão dela também é especial também, né? Hoje ele deve ter quase 50 anos e mentalmente é como se ele tivesse 6. Ele é uma criança mentalmente, assim. E ela falava que a mãe dela tinha dificuldade em aceitar isso. A mãe dela era evangélica, né? Então é mais difícil a pessoa ter esse conceito. Ela, apesar de ela não ser uma espírita, frequentar uma casa espírita, né? Ela lia livros espíritas, então ela tinha um conhecimento, então ela entendia melhor isso. Então, de vez em quando, a gente conversava. E a gente falava, olha, muito provavelmente ele veio com essa disfunção mental, ou porque, se ele tivesse a inteligência plena, ele ia fazer alguma coisa que ia prejudicar ele ainda mais, ou, como a nossa professora está falando, por proteção. Porque aí ele não pode emitir um pensamento raciocinado, assim os espíritos que estão perseguindo não conseguem encontrá-lo. E aí, então, ele fica, digamos assim, protegido por um tempo. Então, vejam o quanto a bondade e a misericórdia de Deus existem, em muitos casos, que aos nossos olhos a gente vai falar que é castigo, que é punição. E não é. É Deus ajudando, é a misericórdia, é a prova da misericórdia de Deus por nós. E aí aí tem um outro exemplo também importante. Esse que a nossa apostila está falando é o exemplo maior, um exemplo, digamos assim, mais forte que acontece. Não precisa ser exatamente assim. Há outros modos. Por exemplo, eu posso citar o meu irmão. Graças aos trabalhos que são feitos, né, e ajuda que é feito na nossa casa para ele, por exemplo, durante alguns trabalhos a gente consegue, através da espiritualidade, descobrir algumas informações. Assim, por exemplo, foi conversado, né, foi passada uma informação, por exemplo, que ele estava lá na Revolução da França, então, né, a Revolução Francesa, ele participou lá. Então, imagino que ele não deve ter feito por lá. E aí, o que aconteceu? Ele reencarnou aqui. O fato dele ter reencarnado aqui, distante de lá, é uma forma de proteção para ele. Porque só o fato dele não estar ali envolvido energeticamente naquele local onde ele estava, faz com que esses espíritos seja mais difícil encontrarem ele aqui. Só que aí o que aconteceu? Pelo livre-arbítrio dele, um belo dia ele resolveu, eu vou morar lá na Europa, vou tentar minha vida lá. Aí o que aconteceu? A partir do livre-arbítrio dele, aí ele foi, digamos assim, atraído para lá, por causa dos débitos, por causa daquilo que ele precisava acertar lá, por causa daquilo que ele viveu lá, e aí ele passou 6 bons anos lá, comendo o pão que Deus amassou. E aí hoje ele voltou. Então, isso acontece, que nem eu, por exemplo, quando em um período que ele morou lá, eu fui passar umas férias lá com ele, fui passar lá uns 20 dias lá com ele. Voltei tortinho da Silva. Porque o que aconteceu? Fui lá, encontrei a turma que estava me esperando. Olha só quem apareceu aqui, ó, depois de tanto tempo. Vamos brincar um pouquinho com ele. Voltei tortinho, gente. Voltei perdidão. E aí é onde eu falo para vocês, né, que a bênção que a gente tem da gente poder estar frequentando uma casa espírita, da gente estar tendo a oportunidade de receber esses conhecimentos e principalmente a ajuda. Vai saber o que ia ser de mim se eu não frequentasse uma casa espírita com a perseguição que eu estava tendo. Eu frequentando, tendo a proteção, eu estava tortinho. Imagina se eu não tivesse. Então, por aí a gente tem uma ideia de muitas coisas que acontecem com as pessoas, que as pessoas nem sabem do porquê. Muitos é por causa disso. Então, muito da encarnação, ela tem esse caráter dessa proteção, de realmente ajudar, de não punir a pessoa.
E para vocês verem, isso é tão importante que vocês devem estar se perguntando, tá, mas aí como que a gente melhora isso? Como a gente conserta isso? Fazendo bem, sempre. Como Jesus, como lá foi falado, não lembro se foi Lucas que falou, né, que o amor cobre a imensidão de pecados. Como Jesus ensinou, pagar o mal com o bem. É fazendo o bem que a gente vai, aos poucos, diminuindo essas necessidades de acertos que a gente tem perante as leis de Deus, perante os próximos a quem a gente cometeu a falta. Para dar um exemplo, que eu não tenho certeza se é desse livro que eu falei, do Ação e Reação, mas é de uma história de um espírito que ele, na época onde tinha escravidão, essas coisas, para os escravos lá dos quais ele julgava que não fazia o trabalho direito, ou que tinha se rebelado, feito alguma coisa, ele pegava o braço das pessoas e passava no moedor. Ele decepava os braços das pessoas, dos escravos lá. Então, o que aconteceu? Quando ele foi reencarnar, qual que era a previsão? Ele perdeu o braço. Só que aí ele já veio um pouco melhor. Ele já tinha um conhecimento, ele começou a praticar aqui o bem, né? Procurar fazer a caridade, procurar ajudar as pessoas. O que aconteceu? Ele trabalhava lá numa prensa, lá na empresa onde ele trabalhava, ele perdeu um dedo. Aí o que as pessoas falavam? Nossa, como Deus é injusto. Essa pessoa tão boa, só pratica o bem, só faz o bem. Como Deus permitiu que ele perdesse um dedo? Era para ele perder um braço. Percebam a misericórdia de Deus nessas situações, e aí entra o que a Inês falou no começo da aula, que ele leu a mensagem para nós, de o agradecer. Quando a gente tem conhecimento disso, a gente agradece. A gente não culpa Deus, não culpa a providência divina. A gente sabe que se tal situação está acontecendo, é porque por trás disso tem uma bondade, uma misericórdia de Deus que a gente não vê naquele momento. E a gente não vai ter a capacidade de descobrir, de saber. Mas se a gente confia em Deus e confia na sua providência, no seu consentimento, então está tudo certo. Então, a partir daí, o que eu, por exemplo, comecei a fazer? Comecei a jogar no time do Haroldo, quando ele fala lá, que na Terra tem muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Porque eu também, antes eu era assim, eu falava, nossa, mas que injustiça, injustiça a pessoa passar por isso, nossa, por que a pessoa, é muito injusto essa situação acontecer, eu era cheio dessa. Agora eu, falo mais nada, fico quietinho, porque muito dessas injustiças perante aos nossos olhos, na verdade, é Deus atuando para ou proteger ou para ajudar aquela pessoa a ela se tornar uma pessoa melhor, a ela progredir, a evoluir. Não como um castigo, como muitas vezes a gente pensa. Gente, dúvidas, comentários, alguém quer falar alguma coisa, sugestões? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Nossa, que silêncio, né? Pronto, agora ninguém mais vai para a França. Vamos passar um Réveillon na França, vão falar assim, não vou mais, eu prefiro ficar aqui na Praia Grande. Vai ser assim agora, pelo jeito. Não, mas no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Jesus fala que será a pátria onde será o evangelho dele, mas ele traz todos europeus, todos nós que estávamos lá, para trabalhar aqui, né? Por isso que a gente ainda está patinando na ruindade. Aqueles velhos europeus de lá que tivemos que ajudar o progresso dos espíritos que aqui ainda estavam simples, como os índios. A gente se perdeu nisso, né, Marcelo? Isso. Dá um monte de coisa errada. Mas a gente está aqui porque Jesus quis que nós façamos aqui. Tá certo? Não, é isso mesmo. E assim, o Haroldo fala muito isso, né? Que aqui é um hospital, né? Isso. Um hospital de almas, né? Isso, então, às vezes a gente se pergunta isso, nossa, mas aqui não é a pátria do evangelho? Por que a gente vê tanta corrupção, tanta maldade, tanta barbárie, né? Tanta coisa assim ruim, né? Aí o Haroldo falou, ele fala, muita palestra ele fala que aqui é o hospital de almas, né? Então aí muitos têm a oportunidade, aqui é dada a oportunidade dessas pessoas se corrigirem, alguns conseguem, outros não. Mas a oportunidade é dada. Principalmente agora, nesse momento, como a gente está estudando de transição planetária, muitos estão tendo a última oportunidade de reencarnar aqui. Todos os espíritos estão falando isso, né? Então, assim, tipo assim, ou vai ou racha. Ou agora você muda, procura mudar um pouquinho, ou... Vocês viram que a Andréia, vocês lembram que a Andréia falou pra gente na aula passada, né? O que está esperando a gente lá, né? Então, tá? Então, aproveitando, Inês, termina pra gente, então. Quer falar? Pode falar. Fala.
O Paulinho quer falar. Pode falar. Não, Vamos lá, Paulinho. Marcelo, é só para citar um caso de uma outra instituição que a gente frequenta, né, espírita. Não vou citar os nomes, né, mas é só para contextualizar aqui, né? É caráter educativo. Isso. Tem um menino lá que é filho de um casal que é voluntário na casa, né? E ele, em reencarnações anteriores, ele teve um cargo muito forte no Império Romano, onde ele era responsável por deixar as pessoas enterradas até o pescoço, né? E aí, como forma de crueldade, né, vinha as formigas, né? E levava até a morte, né? Então, hoje ele reencarnou com um problema de vários pintas no rosto, né? Uma alergia muito forte, né? Que derruba a imunidade dele, né? E às vezes ele passa semanas no hospital, internado. Olha. Então, aí a gente vai falar assim, ainda é uma criança ele, né? Agora, Isso. né? Acho que ele deve ter olha, quantos anos? Ele tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, imagina, gente, qual que vai ser o nosso julgamento? Nossa, cadê Deus nessas horas? Como ele pode permitir que uma criança de 10 anos sofra assim? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas aí, tá vendo? Aí, como você sabe da história pregada, você vai entender. E muitas vezes, no caso, não sei se é o caso dele, mas provavelmente talvez seja, ele pediu. Às vezes a gente pede, né? Ou talvez seja uma coisa compulsória, né? Que ele tenha que passar, ou às vezes ele pediu para expurgar um pouco disso, do mal que ele causou em vidas passadas. Também. Né? E assim, ele é um caso e como tantos outros, né? E aí é aquele negócio, a gente começa a enxergar um pouco da bondade de Deus justamente isso, na oportunidade desse espírito tem de estar se corrigindo, de estar expurgando esse mal que ele cometeu no passado. Então, seria não é reencarnação por expiação ou prova, né? Sim. Isso. Nesse caso seria expiação, né? Está expiando o mal, né, do qual ele fez outras pessoas passarem, né? Gente, então, a gente fez tanta crueldade, né? Aí, Marcelo, Paulinho, João, todo mundo, aí que a gente sempre diz, você escapa da justiça terrestre, mas de Deus, a gente paga de um jeito ou de outro menos mal, mas então, tem que aí entra o que a gente estava falando, porque aí a gente tem que fugir um pouco desse negócio do olho por olho e dente por dente. Não, vai perder o exemplo que a gente contou, né? Colocava o braço lá para moer, vai perder o braço. Depende, como Jesus ensinou, pagar o mal com o bem. Conforme a gente vai fazendo mais o bem, e gente, vai diminuindo a pena. Gente, qualquer gesto, qualquer coisa, por mínimo que possa ser, de ajudar, de favorecer, de ser o bem, vocês não têm noção o quanto isso é valioso. Vale mais do que qualquer tesouro que possa existir aqui na Terra. Vocês não têm a noção disso, o quanto isso acrescenta para nós como espírito eterno que nós somos. O quanto isso nos ajuda. Qualquer coisa, um bom dia, mas desejando bom dia para a pessoa. Mas bom dia, mas que você tenha realmente um bom dia. Não sabe o quanto isso ajuda. A gente ainda está aprendendo, né? Mas vamos lá, Inês, então terminar. Vamos. As dificuldades para os espíritos cumprirem as suas tarefas. O acontecimento de corpo carnal, isolar as qualidades do espírito, cria algumas dificuldades para os espíritos, porque se observa na prática do espiritismo que muitos espíritos se preparam séculos seguidos no mundo espiritual a fim de desenvolverem no plano prostral grandes e importantíssimas obras. Mas, depois que aqui encarnam, os corpos carnais isolam e abafam esses intentos. E eles não conseguem desenvolver as tarefas que pretendiam realizar. Isso acontece porque não se recordam do que deveriam realizar. E levando-se em conta as suas boas condições gerais, eles terão sucesso nos empreendimentos que pretenderem realizar. Nessas condições, muitos deles se envaidecem e passam a praticar atos e obras fora dos planos idealizados e programados no mundo espiritual. Com esses acontecimentos,
Tais espíritos gastam a vida de seus corpos carnais sem cumprirem os compromissos e obrigações programadas e, infelizmente, desencarnam sobrecarregados de débitos perante nosso Criador e Pai Eterno. Por esses e outros motivos, os espíritas devem procurar seguir com precisão os ensinamentos da doutrina espírita, segundo os ditames da codificação de Allan Kardec, a fim de aproveitarem bem as vantagens espirituais boas, nas movimentações gerais das reencarnações e desencarnações sucessivas. Isso aí, Inês, muito bom. Então, aqui para terminar, né, a nossa aula e essa parte do espírito velho, isso aqui é um pouco, Inês, para a gente é um pouco que a gente conversou nas 2 aulas passadas sobre que muitas vezes o espírito velho ele assume essa responsabilidade perante a espiritualidade, mas quando ele reencarna pelo contato com a matéria, por ele estar numa posição de destaque maior do que os outros, de ter uma inteligência muitas vezes mais desenvolvida que os outros, ele acaba se desviando do seu verdadeiro propósito, e aí ele começa a trabalhar em prol dos seus próprios propósitos, ao invés dele poder estar ajudando aquela coletividade da qual ele estava inserido. E assim, como a gente está falando, muita gente acaba se perdendo. Como a gente falou lá nos mundos maus, do qual a gente estudou, está cheio de espírito velho, cheio de espírito assim, que veio com uma responsabilidade e acabou se desviando disso. Para nós, o interessante, o cuidado que a gente tem que ter é aquilo que a gente falou um pouco na aula passada, sobre como a gente enxergar isso para a gente estar se protegendo. Principalmente com o quê? Analisando as situações, principalmente o resultado do trabalho que essas pessoas realizam. Não é pelo que elas falam, não é pelo que elas aparentam ser, mas sim pelos trabalhos que elas realizam, pelo que realmente aquilo que elas fazem. É aí que a gente pega, aí que a gente vê uma diferença. Como Jesus lá ensinou, conhece a árvore pelos frutos. A árvore má não pode dar bons frutos, como a árvore boa não pode dar frutos ruins. Então, pelo resultado do trabalho que a gente vai ver. E uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado muito com o julgamento, porque a gente está falando aqui de espíritos velhos, a gente fala muito, assim, às vezes, de outras religiões que acabam se desviando do seu verdadeiro propósito, é a gente também analisar a nossa própria religião também. Porque dentro do espiritismo, infelizmente, muitas pessoas também têm distorcido muitas coisas e se aproveitando aí para fazer coisas que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Então, aí, o que a gente vai fazer? O que a gente olha? A gente vê, a gente analisa o que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão inspirando. Tem a ver com os ensinamentos realmente de Jesus? Veio até um exemplo, eu estava lendo, né, a lição, veio até um exemplo que, né, que nem a Inês falou do passe, né, lá o passe, tem lá o local para você tomar o passe, né, quando é o passe individual, tudo. Se de repente você vai num local onde a pessoa chega assim, ó, vamos lá tomar um passe no outro local totalmente diferente, onde só tem 2 pessoas, porque você está precisando, opa, tem coisa estranha. Então são essas situações que a gente precisa estar atento. Né? Porque é aí que a gente pega, aí que a gente vai falar, opa, tem coisa errada aí. Tá todo mundo tomando passo num lugar, por que eu tenho que ir para outro? Tô tão carregado assim, sabe? São essas situações que a gente vai, então, tomar o cuidado também. Não é porque a gente se diz espírita, ou muitas pessoas se dizem espíritas, falam de Deus, Jesus, de reencarnação, que a gente tem que também confiar 100%, a gente tem que estar atento. Porque muitas pessoas acabam se desviando, gente. Infelizmente, a gente passa, e eu conheço muitas pessoas que adentraram o centro espírita, até mesmo a nossa casa, que hoje eles têm uma conduta assim totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu, daquilo que deve ser realmente feito. O exemplo, como fala o Livro dos Espíritos, é Jesus. Modelo e guia. Está próximo dos ensinamentos de Jesus, daquilo que ele está fazendo, do que ele ensinou? Então, está tudo certo. Agora, se já começa a sair um pouquinho, ó, fica de olho, hein? Gente, tudo certo? Alguém quer comentar alguma coisa do que a gente conversou? Essa parte da evolução dos mundos, do espírito velho, espírito novo, espírito mediano, evolução. Porque agora, no capítulo 21, a gente já vai falar sobre as leis morais. E agora eu quero ver os evoluídos aqui da turma. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Está tudo certo mesmo? Tá bom. Então, eu vou terminar a gravação, então, desde já a gente agradece aí, né, a presença de todos, desejamos a todos uma excelente semana, que todos, né, sejam muito abençoados, né, e estejam, possam passar uma semana equilibrada, cheia de bênçãos, e que, se Deus assim nos permitir, vamos estar mais uma vez na semana que vem aqui juntos, para a gente continuar o nosso estudo,
E agora a gente vai começar a falar sobre as leis morais, e até fica a dica aqui, já adiantando, para quem quiser fazer a leitura do Livro dos Espíritos, né, a primeira parte, se eu não me engano, o capítulo 1 e o capítulo 8 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que a gente vai falar sobre as leis natural e a lei do progresso. A gente vai começar a entrar nesses assuntos, assim, que também são muito interessantes, vai ter bastante coisa para a gente discutir. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, viu? Amém.